Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho diário. Que todos nós hoje possamos ter um dia de paz, um dia de serenidade, um dia de alegria em Jesus. Que o Cristo possa abençoar o nosso lar, abençoar o nosso coração e derramar a paz em nossa alma, hoje e sempre. Então, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos e hoje nós aqui com o coração em Jesus vamos dar continuidade na nossa reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, na reflexão da passagem do capítulo 5 do Evangelho, item 11. Lembrando, meus irmãos, que diariamente nós aqui nos dedicamos com o coração aberto a refletir uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje a passagem que está nos inspirando a nossa reflexão desta sexta-feira é justamente essa do capítulo 5, item 11, a qual já estamos há alguns dias nos dedicando a refletir sobre ela. E hoje a gente vai dar continuidade. Lembrando, meus irmãos, que esta é uma passagem que vem nos esclarecer sobre o véu do esquecimento. É uma passagem que vem nos esclarecer e nos ensinar sobre a necessidade de nós não rememorarmos as nossas vidas anteriores enquanto estamos reencarnados. E o quanto isso é benéfico para a nossa caminhada. Mas vejamos, meus irmãos, que esta passagem do Evangelho, ela não apenas nos esclarece isso, mas também nos traz um entendimento sobre esse processo do véu do esquecimento e também esse processo de rememorar ou não sobre existências anteriores. Então, hoje aqui, o nosso foco é esclarecer um pouco mais sobre a questão do véu do esquecimento e como e quando é que nós recordamos das nossas memórias das vidas anteriores. Quando é o momento que o nosso espírito ele vai ali recordar sobre as existências anteriores que já tivemos, que já vivemos. Então, meus irmãos, é nos esclarecido que quando nós reencarnamos, nós passamos pelo véu do esquecimento. Todos nós passamos por ele. E é justamente essa passagem pelo véu do esquecimento que irá permitir que durante a nossa vida, aqui na vida material, na vida física, nós não recordemos as nossas existências anteriores. Contudo, é uma limitação ali de memória temporária, porque quando o nosso tempo aqui na matéria ele se dá, quando o nosso tempo aqui, o nosso prazo, ele chega ali no final, a gente já cumpriu a nossa jornada aqui na vida física, e aí nosso espírito ele retorna para a vida espiritual, que é o estado da erraticidade. Lá, nossa memória, ela retorna também. Nós conseguimos ter acesso a lembranças e recordações das vidas anteriores. Por isso, meus irmãos, que o véu do esquecimento, ele é temporário. É só quando estamos aqui na matéria. As nossas lembranças e memórias, elas não se apagam. Elas não simplesmente são deletadas da nossa consciência espiritual. Elas ficam apenas ali guardadinhas enquanto estamos aqui reencarnados. Contudo, há um ponto interessantíssimo aí da nossa passagem de hoje e que vale aqui a nossa dedicação para buscar entendê-lo um pouco mais. Nosso Evangelho, na nossa passagem de hoje, vem nos explicar que durante o nosso sono, o nosso espírito, ele vai se desprender parcialmente do nosso corpo material. Quando nós dormimos, o nosso espírito ele vai ali se desprender parcialmente do nosso corpo material. E quando ele se desprende, ele consegue e pode ter acesso a essas lembranças.
mas com um cunho de aprendizado, mas com um cunho ali de algum esclarecimento que o espírito está necessitando. Então, isto é algo que pode acontecer. Não significa que aconteça sempre ou todas as noites, mas pode ocorrer de em alguma noite, quando nós dormimos, nosso espírito se desprender, em parte, do corpo, e ele ali relembrar coisas de vidas anteriores, memórias, fatos, ser esclarecida algo para ele, com foco, meus irmãos, de servir de corrigenda, com foco de servir de aprendizado. E aí, quando o espírito retorna para o corpo, acorda-se e aí, no caso, pode-se ter a impressão de algo, a inspiração dessa memória que se teve, pode ali se ter uma ideia de algo para nos ajudar a caminhar aqui na matéria. Então, hoje o nosso foco, meus irmãos, é a gente aproveitar e aprofundar um pouco mais sobre esse momento do dormir, sobre o momento do nosso sonho. Porque se podemos ter, durante as noites de sono, um pouco desse acesso às vidas anteriores, vamos entender aqui a partir da doutrina espírita o que é nos esclarecido sobre os sonhos. Então, para isso, nós teremos a ajuda da querida obra Estudando a Mediunidade, esta obra aqui, meus irmãos, de Martins Peralva, uma obra publicada pela FEB, Federação Espírita Brasileira, e justamente no capítulo 17 deste livro, nós teremos o esclarecimento sobre os sonhos segundo a doutrina espírita. Qual que é a visão do espiritismo deste momento que temos do dormir? Quais são os tipos de sonhos que podemos ter? E como é este momento em que nós recordamos trechos, esclarecimentos de vidas anteriores? Então, para isso, meus irmãos, eu convido a todos para juntos lermos aqui alguns trechos deste capítulo, que se chama Sonhos, desta obra, e juntos irmos refletindo. Bom, a primeira parte aqui que é nos esclarecido, logo a parte inicial do capítulo é nos dito: a doutrina espírita, ela tem como foco ajudar o homem a crescer para Deus, a fim de que, se elevando, corresponda ao imenso sacrifício daquele que, sendo Cristo de Deus, se fez homem para que os homens se tornassem Cristos. Então, meus irmãos, vejamos que logo aqui na parte inicial do capítulo, antes de adentrar nas questões do sonho, do momento de dormir, é nos dito que o foco da doutrina espírita é nos conduzir a Deus, é nos conduzir em tornar-nos almas melhores, a partir do caminho que Jesus Cristo nos concedeu, a partir do caminho que Jesus nos convida a viver. E este caminho é vivendo através do amor, da caridade. Então, todos os ensinamentos, todos os esclarecimentos que podem nos auxiliar a crescer moralmente, a viver o amor, a viver a caridade, a seguir o caminho de Jesus, são ensinamentos proveitosos para a nossa alma. E justamente aqui, a gente conhecendo e sendo mais esclarecido sobre o momento de dormir, que é um momento importantíssimo para o nosso espírito, nós conseguiremos notar que o momento que o nosso espírito se desprende parcialmente do corpo é justamente um momento que temos para também buscar seguir a Jesus. É também um momento que o nosso espírito pode viver o amor, viver a caridade. Então, quando a gente é esclarecido sobre o momento do sono, os sonhos, é para nós também um conteúdo que pode nos ajudar a aprimorar o nosso espírito, a cada vez mais seguirmos o caminho de Jesus, que esse é o nosso objetivo. Então, meus irmãos, aqui o capítulo, ele vai trazer, agora aprofundando na parte de sonhos, um conteúdo aqui essencial para a gente destacar.
ele nos esclarece o tipo de vida que levarmos durante o dia determinará invariavelmente o tipo de sonhos que a noite nos ofertará, em resposta às nossas tendências. As companhias diurnas serão quase sempre as companhias noturnas, fora do vaso físico. Por outras palavras, é-nos dito: vejamos como foi o nosso dia, vejamos como foi o delinear da nossa manhã, da nossa tarde e saberemos como será a nossa noite de sono. Se tivermos um dia de tranquilidade, um dia de paz, ou um dia com problemas, mas que buscamos viver com Jesus, que buscamos viver o caminho do amor, provavelmente a noite nos ofertará sonhos tranquilos, nos ofertará sonhos em que buscaremos, com base em Jesus, resoluções para aqueles problemas do dia. Agora, vejamos o outro cenário. Se tivermos um dia conturbado, não só conturbado exteriormente, mas conturbado interiormente. Se tivermos um dia em que vivemos muita raiva, muita ira, em que tivemos inveja, em que tivemos muito ciúme, ou seja, um dia em que os nossos sentimentos foram pautados nas baixas paixões, provavelmente teremos uma noite de sono conturbada. Pensemos, se tivermos um dia em que ficamos ali muito falando mal do próximo, em que ficamos ali buscando intrigas, alimentando raiva, a noite provavelmente serão essas, as nossas companhias noturnas. Olha que esclarecedor isso. Por isso, meus irmãos, essa parte introdutória do capítulo em que nos diz tudo o que pode nos guiar para o caminho de Jesus é importante para o nosso esclarecimento, é exatamente isso aqui. Não só buscarmos viver com Jesus aqui enquanto estamos na vida material acordados, digamos assim, mas durante a noite de sono, que o nosso espírito também possa buscar continuar vivendo com Jesus, vivendo o amor, vivendo a caridade. Agora, meus irmãos, vamos entender aqui um pouco mais sobre os sonhos, sobre esse momento que temos também de viver com Jesus, o caminho do Cristo. Olha o que é nos dito. Os sonhos, em sua generalidade, não representam, como muitos pensam, uma fantasia das nossas almas, enquanto ao repouso do corpo físico. Todos eles, todos os sonhos, meus irmãos, revelam em sua estrutura, como fundamento principal, a emancipação da alma, assinalando a sua atividade extracorpórea, quando então se lhe associam à consciência livre, variadas impressões e sensações de ordem fisiológica e psicológica nós poderemos ter. Bom, vamos esclarecer sobre isso daqui? Muitos acreditam que o momento do sonho é apenas um momento de fantasia que temos. E não, meus irmãos. O momento do sonho, o momento de dormir, é uma etapa importantíssima para percebermos a emancipação da nossa alma. Aonde o nosso espírito está indo? O que estamos buscando? Quais as impressões estamos guardando no nosso espírito quando acordamos? Será que estamos tendo noites de sonos muito conturbadas? Será que o nosso espírito, de alguma forma, ele está buscando caminhos ali não tão proveitosos quando irá dormir? Ou será que estamos tendo noites de sonos mais tranquilas, buscando durante o sono ajudar o outro, durante o sono ainda estar trabalhando para Jesus, durante o sono estarmos estudando na vida espiritual? Então, tudo o que a gente, quando acorda, a gente assimila, tem impressão dos nossos sonhos, é porque aquilo a gente viveu de alguma forma. Porque aquilo a gente viveu, aquilo a gente experienciou. Só que muitas vezes não temos a consciência nítida do que ocorreu durante a nossa noite de sono. Muitas vezes o nosso espírito, ao despertar na matéria, a nossa alma, ao despertar na matéria, ela não consegue rememorar 100%
o que o espírito fez durante a emancipação da alma. Mas isso também tem um propósito. Nem sempre é nos dado o revelar do que fizemos durante uma noite de sono, mas acordamos com a sensação, com a impressão do que fizemos. É o que dissemos, será que estamos acordando mais em paz, mais tranquilos? Ou será que estamos acordando conturbados? Dizendo que, nossa, tivemos uma noite de sono ruim, não consegue se lembrar, mas afirma-se que teve uma noite conturbada. As impressões que ficaram marcadas em nosso espírito. Olha, então, meus irmãos, vamos entender aqui os 3 tipos de sonhos, as classificações que podemos ter. Vamos entender eles para nós podermos buscar aqui ter uma noite de sono mais tranquila para ter sonhos mais proveitosos para todos nós, que durante essa emancipação nosso espírito possa buscar experiências mais proveitosas para a nossa jornada evolutiva. Então vejamos aqui que nós temos 3 classificações de sonhos: os sonhos comuns, os sonhos reflexivos e os sonhos espíritas. Lembrando que essa classificação é de acordo com a doutrina espírita, tudo bem, meus irmãos? Então vamos entender aqui quais são os sonhos comuns. Bom, é nos esclarecido o seguinte: os sonhos comuns é quando o espírito é envolvido na onda de pensamentos que lhe são próprios, bem assim dos outros. Geralmente temos sonhos impressivos, desconexos, frequentemente interrompidos por cenas e paisagens inteiramente estranhas, sem o mais elementar sentido de ordem e sequência. É aqueles sonhos, meus irmãos, que nós temos, e é um sonho que aparecem imagens, situações, momentos totalmente desconexos, momentos totalmente fantasiosos, que não é um conteúdo em si palpável da gente racionalizar sobre ele. Aqui continua nos esclarecendo que os sonhos comuns são aqueles em que o nosso espírito, desligando-se parcialmente do corpo, se vê envolvido e dominado por uma onda de imagens e pensamentos seus e do mundo exterior, uma vez que vivemos num misterioso turbilhão das mais desencontradas ideias. Por outras palavras, os sonhos comuns, meus irmãos, que talvez pode ser a maioria das nossas noites de sono pode ser gravada por eles, são mais ou menos aqueles sonhos em que a gente está tão envolvido nas nossas ideias, a gente está tão ligado ainda à matéria, que quando nós adormecemos, o nosso espírito ele não se desprende muito do nosso corpo, ele não emancipa totalmente, então ele não vai tanto lá na vida espiritual, ele fica mais enraizado aqui nas ideias materiais, nas coisas físicas, naquelas preocupações do dia a dia, do que a gente viu durante o dia, aí retorna essa lembrança de uma forma um pouco desconexa, algo que a gente ouviu, aí retorna durante a noite de sono. Então, o nosso espírito, ele não emancipa tanto assim lá caminhando para a vida espiritual. Ele fica mais preso aqui nas questões materiais, fica mais perto. Então, ele não consegue ter sonhos tão elevados ou sonhos de aprendizado. São apenas sonhos com memórias, lembranças, às vezes, do dia, de algo que aconteceu, algo que nos impressionou e que acabou de ocorrer. Então, a gente fica mais nessa onda de pensamentos, ficamos tão fixados nisso que o nosso espírito também continua ali envolvido, mesmo no momento do sono. Então vamos aqui para o próximo tipo, a próxima classificação de sonhos. Sonhos reflexivos. E aqui, meus irmãos, esses sonhos reflexivos entra justamente no tema da nossa passagem de hoje, que é o momento que a gente pode até recordar aí algumas informações de vidas anteriores, tudo bem? Então, os sonhos reflexivos nos dito o seguinte: a modificação vibratória resultante do desprendimento pelo sono faz o espírito entrar em relação com fatos, imagens, paisagens
e acontecimentos remotos desta ou de outras vidas. Por reflexivos, categorizamos os sonhos em que a alma, abandonando o corpo físico, registra as impressões e imagens arquivadas no subconsciente e plasmadas na organização perispiritual. Tal registro é possível de ser feito em virtude da modificação vibratória, que põe o espírito em relação com fatos e paisagens remotos desta ou de outras existências. Ocorrências de séculos e milênios gravam-se indelevelmente em nossa memória, estratificando-se em camadas superpostas. Bom, meus irmãos, vamos aqui buscar entender o que são sonhos reflexivos a partir dessas palavras do capítulo? Olha só o que é nos dito, que tudo o que a gente vivencia nesta ou em outras existências que já tivemos, não se apaga. Ficam ali enraizadas no nosso espírito, no nosso subconsciente espiritual. Só que pode acontecer, em alguma determinada noite de sono, o nosso espírito se desprendendo parcialmente, ele entrar em sintonia vibratória com essas lembranças. O Evangelho segundo o Espiritismo diz exatamente isso também para nós. Às vezes precisamos aprender algo, relembrar algo para aprender, algo para nos chamar para uma corrigenda. Então nós entramos em acesso com essas lembranças para ir aprendermos. Um exemplo disso para nós que pode acontecer, não é em todos os casos, mas um exemplo é que se na vida atual estamos muitas vezes seguindo o mesmo caminho que não é proveitoso para nós e que a gente já seguiu esse caminho em outras vidas, pode muito bem acontecer durante a noite de sono a gente rememorar esse caminho que a gente seguiu em outra existência e vermos qual foi o fim que tomou. Dessa forma a gente acorda mais inspirado a mudar a rota, a não continuar naquele caminho. Então foi um momento de corrigenda que tivemos com essa lembrança de outra existência a partir da noite de sono. Esse é um exemplo que nós podemos ter. Então, meus irmãos, olha só que interessante. A modificação vibratória, ela determina pela liberdade que passa a gozar o espírito no sono, fazendo entrar em relação com acontecimentos e cenas de eras distantes, vindos à tona em forma de sonho. Isso também depende muito da nossa emancipação da alma. Quanto menos a gente está ligado à vida material, mais fácil é para a gente emancipar e nos ligarmos a questões mais espirituais. Bom, meus irmãos, agora vamos entrar aqui na terceira classificação, sonhos espíritas. Esse aqui eu acredito que talvez seja um dos mais importantes para buscarmos tê-los. Nos sonhos espíritas, a alma, desprendida do corpo, exerce uma atividade real e afetiva, facultando meios de encontrarmos-nos com parentes, com amigos, com instrutores e também com os nossos inimigos, desta e de outras vidas. Quando os olhos se fecham, com a visitação do sono, o nosso espírito parte em disparada por um influxo magnético para os locais de sua preferência. O viciado procurará os outros. O religioso buscará o templo. O sacerdote do bem irá ao encontro do sofrimento e da lágrima para assisti-los fraternalmente. Meus irmãos, vamos aqui esclarecer quais são esses sonhos espíritas. Aqui é nos dito que o sonho espírita é aquele que a nossa alma realmente vivencia uma situação. Ela realmente vivencia uma experiência durante o desprendimento do espírito ali, imparcialmente do corpo. Então é aqueles sonhos que podemos dizer que quando nós acordamos, parece que temos a certeza que vivemos aquilo. Lembramos tão detalhadamente das coisas que vimos durante o sonho. Lembramos de tantos detalhes, de falas, da onde estávamos. E podemos dizer ali com certeza que mesmo dormindo o nosso corpo físico, nós
vivemos aquela situação. E realmente, o nosso espírito, ele viveu. Então aqui é nos dito o seguinte, que se a gente tem o coração voltado ao caminho do bem, se temos o desejo de ajudar, muito provavelmente durante a noite de sono, iremos buscar essas experiências. Podemos ali continuar ajudando, amparando, socorrendo muitos irmãos. E aí quando acordamos, temos aquela sensação real de que estávamos ajudando o próximo, de que ali buscamos algo para amparar. Da mesma forma, podemos, às vezes durante esses sonhos aqui espíritas, buscar conhecimento, esclarecimento, buscarmos ali aprendizado também durante a noite de sono. Por isso que a gente colocou aqui como o mais importante, porque ele é quando o espírito realmente se emancipa, a alma se emancipa e ela realmente consegue ali não estar tão ligada às coisas físicas, ir em busca de coisas mais espirituais. Então, se o nosso coração tem o desejo no caminho do bem, iremos nesse momento do desprendimento buscar coisas no caminho do bem. Agora, contudo, olha só, o viciado procurará outros. Isso aqui é nos dito. Ou seja, se temos desejos baixos, se temos desejos totalmente ligados a coisas efêmeras, também pode acontecer desse momento de desprendimento, a gente não aproveitar ele de forma boa e irmos buscar coisas baixas, coisas ruins, coisas desagradáveis para o nosso espírito. Por isso, meus irmãos, nós reafirmamos aqui a necessidade deste momento de, antes de dormirmos, fazermos aquela higiene do sono que a gente diz, higiene dos pensamentos, para podermos, nesse momento do dormir, buscarmos tudo o que for mais proveitoso para nós. Então, uma prece antes de dormir, elevar o pensamento antes do sono, buscar assistir, ver ou qualquer conteúdo que seja mais proveitoso para o nosso espírito é mais saudável, porque a gente já vai entrando naquela sintonia e aí na hora do dormir, a gente vai se desprender parcialmente, continuaremos buscando aquela mesma sintonia. Então vejamos, meus irmãos, para encerrar aqui, é nos dito o seguinte: buscamos sempre durante o sono companheiros que se afinam conosco e com as ideias que nos são peculiares. Para quem cultive a irresponsabilidade e a invigilância, quase sempre os sonhos se revelarão convívio pouco lisonjeiro. Quem exercite abnegamente o gosto pelos problemas superiores, buscará durante o sono a companhia dos que lhe podem ajudar, proporcionando-lhe esclarecimento e instrução. Com isso, meus irmãos, o momento do sono é um momento precioso de oportunidades que temos para também crescer, nos desenvolver, para buscarmos esclarecimento, para buscarmos uma instrução, uma inspiração para a resolução de um problema que estamos vivenciando. Por outras palavras, é uma oportunidade preciosa que nós temos para continuar vivendo sempre com Jesus. Buscar mesmo no desprendimento parcial do nosso espírito, durante a noite de sono, buscarmos viver a caridade, a bondade, a generosidade, continuarmos ali podendo ajudar os nossos irmãos, mesmo em espírito, desprendidos parcialmente. Então vejamos que todos nós podemos aproveitar muito bem essas noites de sono, elevando o nosso pensamento, buscando estar com o coração mais em Jesus, para que dessa forma, como aqui nos diz, a gente possa buscar o que o nosso coração está se afinizando naquele momento, o que temos mais harmonia, mais simpatia. Com isso, meus irmãos, eu convido a todos para que possamos sempre, a partir de hoje, depois desse esclarecimento, antes de dormir, elevarmos em prece o nosso coração a Jesus, para que possamos já começar a sintonizar mais alto e que durante o sono a gente coloque o nosso espírito à disposição do trabalho que Jesus deseja, que seja o amparo, que seja o esclarecimento, que possamos colocar o nosso espírito à disposição do que Jesus deseja que nós realizemos.
Bom, meus irmãos, espero que da melhor forma possível eu possa ter esclarecido sobre este tema, visto aqui os nossos minutinhos. Nós hoje até estendemos um pouquinho mais, visto aqui os detalhes que este tema traz para nós, mas nós esperamos de todo o coração que possa ter sido um esclarecimento que possa gerar bons frutos para nós, que possa nos conduzir a abrir um pouquinho o nosso olhar sobre as tantas oportunidades que temos de viver a caridade e o amor que Jesus tanto nos convida. Bom, meus irmãos, vou convidar a todos para encerrarmos, agradecendo a paciência de todos que estiveram aqui conosco neste momento de reflexão. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e nos lembremos que essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias para todos nós e aqui estamos presentes. Fiquemos em paz e que assim seja.